Olá, vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa? O que foi a Revolução Francesa? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, tá? A Revolução Francesa, ela foi influenciada diretamente pelo movimento iluminista, pela ideia da razão, pela crítica que o iluminismo fazia ao antigo regime. O que era o antigo regime? Era o rei, a igreja e a alta burguesia, tá? A partir daí, na França, tá? A gente vai ter uma sociedade extremamente desigual. É o que a gente chama eh, dos três estados. O primeiro estado era formado pelo clero. O segundo estado era formado pela nobreza de toga e nobreza de espada. Eram os nobres, representados pelo rei e a sua corte. E o terceiro estado eram os artesãos, camponeses e a pequena burguesia, que eram os excluídos. Bom, o terceiro estado, que era 80% da população, sustentava o primeiro e o segundo estado, tá? Tanto a nobreza quanto a igreja, quanto os impostos que eles pagavam. Então a França, no século XVIII, vivia uma miséria terrível dessa população. Tá? E a partir daí, a gente pode entender e resumir que a Revolução Francesa é um processo em que o terceiro estado se rebela contra o primeiro e o segundo estado, a partir dos ideais do iluminismo. E a partir daí, a gente vai ter essa questão da revolução como sendo marco da história contemporânea. Então, a partir da Revolução Francesa, a gente vivencia uma nova fase da história. Cabe essa história moderna e passa a se ter a história contemporânea. Bom, por quê? O que vai acontecer? Tá? Esse terceiro estado ele vai começar a se rebelar contra o primeiro e o segundo estado. Vai acontecer uma assembleia. Nessa assembleia vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro estados vão se sentar. O primeiro e o segundo estado vão ser caracterizados como direita e o terceiro estado como esquerda. Então a ideia de esquerda e de direita vem lá da Revolução Francesa. Direita, privilégios, esquerda, reivindicação. Bom, vários momentos esse processo revolucionário na França é tenso, tá? Até que o rei ele acaba sendo preso, tá? Acaba sendo preso e a partir daí o que vai acontecer? Esse rei vai ser preso, ele e a sua esposa, né, a famosa Maria Antonieta, e o rei Luís XVI. Então, várias pressões, várias revoltas, processo de violência tenso, várias movimentações, manifestações dentro da França. Os sans-culottes, tá? Originário das cidades, dos pequenos centros, eles vão ser responsáveis pelo esse processo revolucionário, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o absolutismo francês ele vai ser rompido a partir do momento em que o rei e a rainha eles são decapitados na guilhotina. A guilhotina ela é o símbolo máximo do fim do absolutismo monárquico na França e, assim, o fim da chamada História Moderna. Tá? A partir daí, o famoso 14 de julho de 1789, a famosa queda da Bastilha, vai se iniciar o processo de uma nova sociedade, tá? Baseada na questão da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Bom, esse é o lema da Revolução Francesa, que vai influenciar também nas suas colônias. Bom, e a partir daí, o poder na França vai ficar dividido entre os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos são os mais radicais e os girondinos aqueles mais moderados. Entre essa alternância de poder e um outro, esses grupos eles acabam se polarizando e acabam um pegando o poder para o outro, né? Sempre uma disputa pelo poder. Acaba que, nessa ideia de muita violência, de muita opressão, de um grupo querendo ter mais direitos e privilégio do que o outro, vai surgir a figura notável chamada do exército francês, chamado Napoleão Bonaparte. Tá? Napoleão ele vai ser escolhido pelo diretório e a partir daí vai se estabelecer, ele vai acabar sendo dado a ele o poder e Napoleão ele passa a ser aí primeiro cônsul,
e depois ele acaba proclamando uma monarquia. Então a monarquia ela volta na França. E a partir daí Napoleão senta todos os poderes nas suas mãos e acaba fazendo uma verdadeira opressão na França, tá? Aí ele vai ter o apoio novamente da elite. A elite dos privilegiados queriam novamente alguém no poder para poder fazer suas vontades. E Napoleão vai ser essa figura. A partir daí, Napoleão vai gerar uma campanha expansionista, chamada Período Napoleônico, em que ele quer, através do exército francês, conquistar toda a Europa e isolar a Inglaterra, tá? O famoso bloqueio continental. Então ele está invadindo vários países na Europa com seu exército. O exército francês era poderosíssimo, tá? Ele invade Portugal, invade Espanha, se expande, chega na Áustria, enfim, vai invadindo tudo até tentar invadir a Rússia. Invade o Egito, as colônias francesas, enfim, várias possessões, que eram inglesas, até que ele chega finalmente à Rússia, e na Rússia ele é detido, tá? E Napoleão acaba sendo exilado e acaba morrendo, tá? Então a Revolução Francesa, ela se caracteriza por ser um processo revolucionário em que você vai ter aí um novo grupo ditando as regras e as normas do poder, tá? Um abração.